O Império já fora uma nação próspera, mas agora seus alicerces estavam contaminados por corrupção, violência e desigualdade. Enquanto o povo morria de fome nas ruas, o primeiro-ministro Honest manipulava o jovem imperador criança e governava através do medo e mentiras. A capital brilhava por fora, mas apodrecia por dentro. Era o relato perfeito do que Albert Camus dizia: o mal que há no mundo vem quase sempre da ignorância e da boa vontade, que pode causar tantos danos quanto a maldade se não tiver o conhecimento necessário. E no Império, ignorância e maldade caminham lado a lado. Hoje falaremos sobre o anime Akame ga Kill, de 2014, e principalmente do personagem principal, Tatsumi, e sua jornada. Olá, para quem não me conhece, eu sou a Carol Luche e aqui a gente fala sobre games, livros, cultura pop e, é claro, os devaneios da minha cabeça. Dito isso, devidamente apresentada, bora pro vídeo. Foi diante desse cenário desolador que um grupo clandestino emergiu, os Revolucionários. Um movimento disposto a derrubar o regime imperial e reconstruir a justiça. Entre eles havia a unidade mais temida de todas, a Night Raid, uma tropa de assassinos criadas para atingir os pilares mais podres do Império. E foi justamente nessa realidade quebrada que Tatsumi, nosso personagem principal, chegou à capital. Cheio de sonhos simples, salvar a sua aldeia e dar futuro aos seus amigos, Sayu e Aliaço. Mas rapidamente descobriu que a cidade não era um lugar para pessoas inocentes. Traído, roubado, humilhado e, por fim, forçado a aceitar que seus amigos haviam sido torturados e já mortos por apenas diversão da aristocracia de lá, Tatsumi encarou o primeiro impacto da vida real. Como Camus escreveu, no meio do inverno aprendi que enfim havia em mim um verão invencível. Esse verão, desperto em Tatsumi, nasceu da dor e o conduziu diretamente aos braços da Night Raid. A Night Raid era composta por Akame, Leone, Amaine, Ubulá, Shelly, Lubok e Magenta. A Night Raid estende a mão ao Tatsumi, que havia perdido seus amigos, e como viram que ele era um rapaz talentoso e com uma melhora promissora, convidaram para que ele fizesse parte da Night Raid. Eles viviam longe de qualquer tipo de moralidade simples. Eles eram assassinos, mas não monstros. Cada um carregava feridas profundas, mas também uma firmeza na busca por um mundo melhor. Eram a prova do que Camus dizia sobre revolução. A verdadeira generosidade para com o futuro consiste em dar tudo ao presente. E a Night Raid dava tudo, até mesmo as suas vidas. Aos poucos, o Tatsumi foi introduzido ao mistério das Teigo, que são as armas imperiais, criadas há 1000 anos a partir de magia, alquimia e partes de criaturas ferozes. Elas são extremamente raras e extremamente destrutivas. Só que elas têm um porém. Elas só funcionam de acordo com determinada pessoa. Ou seja, a arma que eu empunho, não necessariamente você consegue empunhar, porque o usuário precisa se conectar a essa arma imperial. É aí onde a gente vê que o absurdo ele molda o destino de cada pessoa, onde cada arma imperial carrega sua própria maldição. E assim como os soldados imperiais, que empunham armas imperiais, a Night Raid também empunha armas imperiais, que foram objetos que eles conseguiram ou roubar ou subtrair de outras batalhas. A Akame empunhava a Murasame, que é uma katana que matava uma pessoa com um único corte. Leone usava Lionel, capaz de regenerar o seu corpo. A Shelly brandia a Ecstasy, as tesouras indestrutíveis. A Mine possuía a Pumpkin, que é um canhão emocional. O Bulá carregava a Incursio, que é uma armadura viva. O Lubok maneja Cross Tail, que são fios impossíveis de cortar. E a Najenda controla o Susanoo, a arma imperial humana. E entre todos eles da Night Raid, a Akame chama especialmente a atenção do Tatsumi. Ela foi uma criança que desde pequena foi moldada para matar, até então pelo Império. Porém, ela foi separada da sua irmã Kuromi e forçada a apagar suas emoções para poder sobreviver. Akame era o relato da tragédia e da resiliência. Tatsumi enxergava nela não apenas poder, mas certa fragilidade. E em Tatsumi, a Akame viu o eco de algo que pensou ter perdido para sempre,
que seria a sua inocência e o idealismo, a esperança de um mundo melhor. Mas a vida na Night Raid era marcada pelo peso inevitável das perdas. A primeira a morrer e a que mais me impactou foi a Shelley. Ela foi devorada por Koro, uma espécie de cachorro, também uma arma imperial, enquanto protegia sua colega Mine. Depois, perdemos o Bolá, que ele foi envenenado por Liver, um dos soldados jurados a Esdef. Esdef é uma outra personagem, que eu vou explicá-la mais pra frente. Mas, por hora, eu vou dizer que ela é uma dos generais que é leal ao Império. Mas ainda assim, o Bolá dessa luta saiu vitorioso e muito orgulhoso, diga-se de passagem, ao passar a Incúrsio para o Tatsumi. O Tatsumi depois ele precisa treinar bastante, porque para empunhar a Incúrsio, a armadura viva, o usuário precisa ser muito bem condicionado fisicamente. A Chelsea cai logo em depois, executada de uma forma muito cruel após assassinar o Bolso, outro inimigo. Lubbock, ele é preso em uma armadilha e ele mata o seu próprio captor antes de ser perfurado por lanças, mas não sobrevive. E mais tarde, Susanoo se sacrificaria lutando contra a Esdef, obedecendo na agenda até o último fragmento da sua existência. E a Mine, movida pelo amor por Tatsumi, forçou até o limite a sua arma imperial para derrotar o Budo, morrendo logo depois em seus braços. E por fim a Leone, que sucumbiu após a sua última vingança caminhando pelas ruas até desaparecer sozinha, sorrindo até o fim. Cada morte era um golpe, e com cada golpe Tatsumi mudou. A Incúrsio evoluía dentro dele, fundindo a sua essência à de uma criatura dracônica, que desejava protegê-lo, mesmo à custa da sua humanidade. Assim como Camus dizia que o homem encontra sentido através da revolta, Tatsumi também encontra sua identidade na resistência. A luta em direção ao cume é suficiente para encher o coração de um homem. Tatsumi lutava pelo povo, pela revolução e pela memória de quem havia caído. E então havia a Esdef. A Esdef é aquele tipo de vilão que a gente ama odiar. Ela é a general mais poderosa do Império, possuidora do demônio congelado. Era uma mulher criada pelo extremo da natureza, alguém que viu o mundo como um campo de batalha eterno entre fortes e fracos. Mas quando ela conhece o Tatsumi, algo imprevisto aconteceu pela primeira vez com ela. Ela se apaixonou por ele, não com pureza, mas com uma intensidade absoluta, possessiva e contraditória, ouso dizer que meio tóxica. Tatsumi, ele rejeita a ideologia da Esdef, mas não podia negar sua humanidade distorcida. Esdef, mesmo amando o Tatsumi do jeito torto que ela ama ele, ela era incapaz de abandonar a sua visão sobre o mundo. Para ela, o amor não era um combate, não era uma entrega. Talvez Esdef tenha compreendido que não ser amado é falta de sorte, mas não amar é a própria infelicidade. No final, quando Esdef enfrentou a Kami, a única que sobrou do grupo da Night Raid, no duelo decisivo, Tatsumi já estava parcialmente transformado pela Incúrsio. Ele caiu e Esdef, ferida mortalmente, abraçou seu corpo antes de congelá-lo e desaparecer, levando consigo o último resquício do guerreiro que adverava e jamais poderia ter. Com Honest, o primeiro-ministro também morto, o Império enfim caiu, e a Revolução venceu. Mas a vitória custou quase todos os membros da Night Raid. Cada um deles pagou o preço máximo para que um novo mundo fosse possível. Tatsumi, ele teve o arco de evolução do herói, onde ele começa muito fraco, depois ele aprende, onde ele, muito esperançoso aos poucos, perde as pessoas. Mas a lição mais bonita e que ele entende é que para que a gente viva nessa terra, precisamos seguir o nosso coração e termos um propósito. Propósito esse que seja muito mais do que nós mesmos, mas para o bem das outras pessoas. E se isso for possível e valer a pena, então é certo que também merece o sacrifício, seja ele vivendo ou se entregando por essa causa. Se você gostou do vídeo, já peço, deixa o teu like. Eu vou ficando por aqui, um beijo e um cheiro.